Olá, muito boa noite. Estamos dando início a mais uma edição do programa Ideia Livre aqui na TV Itararé. Recebendo hoje no centro do debate o bispo diocesano de Campina Grande, Dom Dulcênio Fontes de Matos. Vamos agora conferir um breve perfil do nosso convidado. Dom Dulcênio Fontes de Matos é natural da cidade de Lagarto, em Sergipe. Ingressou no seminário no ano de 1979, estudando filosofia em Brasília e teologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC. Em 1985 foi ordenado sacerdote, exercendo seu ministério nas paróquias da diocese de origem, em Estância, no estado de Sergipe. Depois de 15 anos de ministério sacerdotal, foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Aracaju. Na época, era o bispo mais jovem do episcopado brasileiro. No ano de 2001, ele foi sagrado bispo. Em outubro de 2017, Dom Dulcênio foi nomeado bispo de Campina Grande. A posse aconteceu no dia 2 de dezembro, também de 2017. Dividem a bancada comigo hoje o economista Arlindo Almeida, a jornalista Mônica Vitor e o jornalista e diácono permanente da Diocese de Campina Grande, Anchieta Araújo. Muito boa noite, Dom Dulcênio, prazer em tê-lo conosco aqui na TV Itararé. Boa noite, Ari. É uma alegria muito grande poder participar pela segunda vez. Uma boa noite também a todos que estão nos assistindo. A sua vinda inicial aqui ao Ideia Livre foi próximo da sua chegada a Campina Grande. Estamos marcando aí o segundo aniversário de sua chegada à Diocese. Conte-nos o que é que mais o encantou nessa imensa Diocese de Campina Grande do ponto de vista territorial e do ponto de vista populacional. Olha, Ari, é o seguinte, o que mais me impressionou em ponto de vista territorial são as desigualdades sociais que nós encontramos neste imenso território da nossa diocese, mais ou menos 20 mil quilômetros quadrados. Eu estou com aproximadamente 64 cidades. Então nós vemos uma disparidade muito grande dentro desse imenso território. E também uma outra coisa que me chama muita atenção, no ponto de vista ligado ao nosso povo, é o carinho, a hospitalidade. É um povo muito acolhedor, o povo paraibano, e eu acho que da minha diocese de maneira muito especial. Onde eu chego, me sinto como se já estivesse aqui por muitos anos. Eu já sou um paraibano. Mônica, muito boa noite. Boa noite, Ari. Boa noite ao telespectador, colegas da bancada, bem-vindo, Dom Dulcênio. Então, eu já pego o gancho, peço que o senhor faça um balanço, então, desses 2 anos, uma avaliação desse período à frente da Diocese. Olha, fazer um balanço desses 2 anos não é muito fácil, não, porque a nossa missão é uma missão muito exigente. Dom Dulcênio procura ser um bispo muito presente. Aliás, eu disse, assim que cheguei aqui, que eu não sou bispo de gabinete, mas eu sou pastor. E o pastor procura estar em toda parte. Agora, Deus me deu a graça de encontrar nessa diocese de Campina Grande pessoas que são verdadeiros colaboradores. Aqui eu penso em todos os meus sacerdotes, penso também nos diáconos e nos leigos, que eu sempre digo que são as forças vivas em todas as comunidades por onde eu chego. Então, fazer um balanço, eu diria que não poderia estar melhor, pelo fato de Dom Dulcênio ter recebido as graças do Espírito Santo e escolher as pessoas certas para os lugares certos, como é o caso das nossas comissões que abrangem as diversas pastorais da nossa diocese. Anchieta, muito boa noite. Boa noite, Ari. Boa noite, Dom Dulcênio. Muito bom poder estar com o senhor hoje, lembrando e celebrando também os 2 anos, né, em que o senhor está à frente desse rebanho aqui da Diocese de Campina Grande. A Mônica, doutor Arlindo também, boa noite. O senhor falou em comissões, citou agora comissões. Tem sido uma marca desses 2 anos do senhor à frente da Diocese. O senhor não só aumentou o número de comissões, como colocou muitas que estavam aí para funcionar verdadeiramente, né?
também a questão dos vicariatos, que, digamos que deu uma nova visibilidade a muitos setores, como o setor social, que, apesar de toda a importância, não tem a visibilidade que tem hoje, né? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho a importância disso, nesses 2 anos que o senhor está aqui à frente da Diocese de Campinas, e principalmente em relação aos vicariatos, que eu sei que tem muita gente que tem dúvida. O que é um vicariato? Como é que funciona e que balanço o senhor faz dessa experiência até agora? Então vamos por parte e você depois vai me ajudando. Cada pergunta você fez 3 ou 4 numa só. Então vamos começar pelos vicariatos, né? Uhum. Quando eu cheguei aqui, existiam 8 vicariatos, 7 no interior e o da cidade. Só Campina Grande, com 26 paróquias, apenas uma forania no caso. Uhum. Aliás, vamos começar pela forania, pensando nas foranias. Vicariato, depois a gente fala. Isso. Então, estou falando das foranias. As foranias eram 8, 7 no interior e uma da cidade, abrangendo toda a cidade. Uhum. De modo que cada forania dessa, existe aí 5, 6 paróquias. Então, tem o vigário forâneo. E aí eu percebi que aqui na cidade de Campina Grande, por 26 paróquias, no interior, cada forania, 5, 6 paróquias. E eu percebia que o trabalho deslanchava melhor para as reuniões, para as tomadas de decisões, era mais fácil. Então eu pensei aqui também, em Campina Grande, por que não mais 4 foranias? Uhum. Forania norte, sul, leste e oeste, com cada vigário forâneo ali, não é? Então, isso para melhor agilizar as pastorais, os movimentos, enfim, tudo aquilo que diz respeito à nossa missão. O vicariato que você fala, nós temos aqui alguns que se destacam. Hoje nós temos aí o nosso vigário para Justiça e Caridade, que é o Padre Sérgio, que tem feito um trabalho extraordinário, você mesmo acompanha e faz parte dele, que é com aquelas pessoas mais necessitadas. Eu, ao chegar aqui, observei que esta diocese, ela tem uma riqueza extraordinária de trabalho social. Só que eu percebia que precisaria também um certo comando, porque as pessoas estão lá, mas precisa também de uma certa assistência espiritual, necessita também de formação e assim por diante. E escolhi a pessoa certa, que foi o Padre Sérgio. E nós estamos aí, como você mesmo vê, realizando um trabalho em toda a diocese neste campo social, que para enumerar aqui seria um outro programa, mas o Padre Sérgio um dia poderá chegar aqui e tratar deste assunto. Mas eu digo que hoje a nossa diocese, com este vicariado da Justiça e Caridade, houve um despertar, e um despertar extraordinário. Temos também o vicariato para as universidades e a cultura, que temos o Padre Jossandro. Ele também está trabalhando muito bem com toda uma equipe. Lembrando que cada vicariato desse, o vigário, ele não está só, ele tem uma equipe, não é? Então, alguns caminham mais, outros menos, de modo que as coisas andam. Temos também aquele que está um pouco ligado à família, que temos o Padre Antônio de Boqueirão, que também está realizando um trabalho extraordinário. Conversava há pouco instante com a nossa irmã aqui, e ela falava que faz parte da equipe de Nossa Senhora. Então, a equipe de Nossa Senhora, a ECC e tantas outras pastorais ou mesmo movimentos que abraça a família, está ligado a este vicariato com o Padre Antônio. Existem outros vicariatos que nós poderíamos aqui também dizer que tem sido muito bom, como é o caso desses 3 que eu mencionei. Pois é, isso significa dizer que descentralizou muito o trabalho na diocese e dá uma visibilidade a todas as áreas, né? Todas as a áreas. Juventude, por exemplo, tem tido uma visibilidade muito grande nos últimos tempos, né? E tem as comissões também. Agora vamos responder um pouco as comissões, né? As comissões, esse aí eu estou encantado, porque nós temos a comissão para a liturgia, a comissão bíblico-catequética, temos
outras comissões que vêm nos ajudando muito neste campo. Por exemplo, até lembro aqui de um outro vicariato também, que tem o padre Zé Vanildo, falando ainda de vicariato, tem o padre Zé Vanildo que está acompanhando as comunidades de vida, que você tem uma filha que participa de uma comunidade de vida, não é? E também os nossos religiosos. Isso mostra que a responsabilidade está sobre o comando do bispo, mas não é tanto peso, porque eu dividi, e o que é bom é que nós sentimos que todos abraçaram. Aí é onde está o segredo. Olha, o bíblico catequético, por exemplo. Outro dia eu visitava uma paróquia, fui crismar, e lá chegando, uma catequista já madura, uma senhora, no final daquela celebração ela dizia: Dom Ducênio, muito obrigado, porque nós catequistas nunca tivemos tanto acompanhamento e tanta formação como nós estamos tendo hoje. Porque a minha grande preocupação é exatamente fazer com que todos aqueles que estão trabalhando, essas forças vivas da nossa diocese, tenham a formação necessária para levar adiante a sua missão. Doutor Arlindo, muito boa noite, prazer em tê-lo conosco. Boa noite, Dom Ducênio. É uma honra estar aqui com o senhor. Dom Ducênio, Santo Agostinho dizia que a esperança tem duas filhas lindas: a indignação e a vontade de mudar. Isso começou 300 e poucos anos antes com Jesus Cristo. Isso tem sido incompreendido ao longo da história. Então, a nossa nau fica à mercê dos ventos e da ideologia, das opiniões contrárias, né? Hoje a igreja é combatida, e já vem de muito tempo, porque defende os pobres, os injustiçados, os marginalizados. O Papa Francisco, o clero de um modo geral, tem sido alvo de críticas pela sua luta contra as desigualdades. Então, eu pergunto ao senhor, qual a sua mensagem que nos anime a prosseguir nessa caminhada, porque é um aspecto que nos preocupa muito. Quem tem qualquer sensibilidade social, qualquer sensibilidade humana, fica estarrecido com o que a gente vê. Basta ir aqui nas esquinas de Campina Grande, nesses canais, nessas ruas, não é? E um mundo que está um mundo opulento. Em 2018, o mundo gastou 1 trilhão e 800 bilhões de dólares em armamentos. E o mundo padece de fome. Olha, meu prezado irmão, eu quero dizer para o senhor, partindo um pouco da esperança de Santo Agostinho, eu costumo dizer que há o ditado que diz que a esperança é a última que morre. A última que morre. Mas não é. Não concordo. No dia que a esperança morrer, mesmo sendo a última, não tem mais sentido a vida. Então ela nunca morre. A esperança não pode morrer, sobretudo no coração de um cristão. Recordo também do grande Dom Helder Câmara. Quando eu dou alimento aos pobres, me chamam de pastor. Quando eu falo, toco nos problemas que aflige a pobreza, que leva aquele irmão ali para aquela situação, eu sou comunista. Então, o senhor sabe muito bem... Eu nunca fui comunista. Do trabalho, exatamente. O senhor sabe muito bem do trabalho extraordinário deste grande bispo da nossa Igreja Católica, né? E agora nós temos aí o nosso querido e amado Papa Francisco, que o que eu mais admiro no Papa Francisco é que ele sabe de todas as oposições e tem enfrentado muitas dificuldades, porém ele tem uma consciência tranquila naquilo que ele está fazendo. E eu acredito que todo homem e mulher de bom senso está entendendo onde é que Francisco quer chegar. Quando ele fala, por exemplo, que precisamos ir às periferias existenciais, ele não está pensando só naquela periferia que nós conhecemos tradicionalmente, naquelas periferias onde está nas grandes cidades, os grandes cinturões de pobreza, mas existem também outros tipos de pobreza que pode ser que esteja no seu prédio, no seu condomínio, porque nós devemos chegar a todos. Então ele está preocupado, sim, e aí entra a questão da opção preferencial pelos pobres,
que foi desde o tempo de Puebla, Medellín, Puebla, Santo Domingo e também Aparecida, sempre reafirmando esta opção preferencial pelos pobres, que nós não podemos abrir mão. É o papel da igreja, porque Jesus Cristo veio e veio para que todos tenham vida e que tenham vida em plenitude. Então não é salve a sua alma, o resto que se dane, não. O homem ele tem que ser salvo como um todo, corpo e alma. Então esta é a grande preocupação do nosso querido Papa Francisco. Ele quer que todos tenham vida como Jesus e que tenha vida em plenitude, independente de raça, de cor, de religião. Lembrando que está em curso aí o processo de beatificação de Dom Helder Câmara. Eu vou tomar por empréstimo as suas palavras ditas quando da chegada em Campina Grande e que o senhor as resgatou agora há pouco, que não era um bispo, um pastor de gabinete. Qual é a sua, vou chamar de técnica pessoal de conciliar as funções administrativas com as atribuições pastorais? Olha, posso até não parecer, mas eu sou muito organizado. Não é? Eu amanheço o dia, e aqui eu acho que é até bom também para haver um incentivo, faço meus exercícios, né? a minha esteira, alongamento, depois vou para a capela. Então, ali diante da capela, eu me entrego diante de Deus e penso naquilo que vai acontecer durante aquele dia, penso em quem eu vou receber para que eu seja sinal, para que eu possa ser sinal para aquela pessoa. De modo que quando eu saio para a Cúria às 9 horas e fico lá até 1 hora, 1h30, às vezes até um pouquinho mais, e às vezes eu chego até o limite das 12 horas, a hora do almoço, cada um que chega ali na minha sala seja um filho de Deus que traz alegrias e às vezes traz também algumas preocupações. E eu procuro sempre olhar com aquele olhar o que Jesus faria agora. Então eu devo fazer pensando. Aí vem a parte burocrática que eu procuro assumir no resto da tarde, que me sobra cartas, a gente recebe muitas cartas, anunciatura, uma coisa, outra, e também relacionar, combinar com os trabalhos que quase todos os dias eu viajo, não é? Nós temos um transporte aí que deve fazer sempre a revisão a cada 10.000 quilômetros quadrados. E de 2 meses e meio, eu estou fazendo revisão de 10.000. Então, a gente anda muito. E eu digo a você também, meu querido irmão, que uma das coisas que me ajuda muito, e isso eu digo de coração, é o clero de Campina Grande. Eu digo para você, sem medo de errar, eu sou um bispo feliz, porque eu encontrei um clero aqui que abraça a causa, está sempre ao lado do bispo, e eles representam muito bem o bispo ali naquela... Então, eu acho que é um conjunto de coisas. Você tem que se organizar, e eu acho que sou um pouco organizado. Às vezes durmo um pouco, não durmo muito, né? 12 horas até 5h30, 5 horas, mais tardar 6 horas, mas tudo isso me dá uma força muito grande, porque eu faço por amor, eu sou feliz naquilo que faço. Eu acho que isso também ajuda. Dom Ducênio, o senhor menciona aí que anda muito, viaja muito. A Diocese de Campina Grande tem dimensões geográficas bastante amplas. Já foi possível percorrê-la toda, estar presente em todas as paróquias da Diocese ao longo desses 2 anos? Olha, a última cidade que eu ainda não tinha ido lá foi a cidade de Santo André, mas eu tive a alegria, semana passada, de celebrar uma noite em preparação à festa de São André. Era a única. Eu já fui nas demais, e não foi uma vez só, alguns até já 4, 5 vezes. Mas existiram durante esses 2 anos, mais especificamente este ano de 2019,
aquelas paróquias que eu visitei canonicamente. Eu vou explicar. Toda vez que o bispo vai a uma cidade, a uma paróquia, ele está, a visita do pastor. Mas o direito canônico nos pede que, ao menos, a cada 5 anos, o bispo faça uma visita canônica. Essa visita canônica, ela se resume numa semana, por exemplo, onde eu vou para conhecer um pouco como está a administração da paróquia, para estar um pouco com o padre, rezar com ele e mais ainda para visitar todas as comunidades, se não todas, pelo menos as principais comunidades da zona rural, ali mesmo no centro da cidade, me encontrar com as pastorais, com os movimentos, com a catequese. E eu, durante este ano de 2019, eu tive a graça de fazer 4 visitas pastorais, que cada uma me enriqueceu ainda mais. Porque às vezes as pessoas ficam naquela esperança, o bispo vem trazer muita coisa, mas o bispo é quem traz de lá para cá. Olha, uma das últimas que eu fiz foi em Picuí. Eu fiquei encantado com aquele povo. Picuí e Frei Martinho. Eu fiquei encantado com aquele povo. Que povo corajoso, que povo trabalhador. E eu descobri uma coisa lá muito interessante. Eu visitei aproximadamente uns 10 idosos, que o mais novo tinha seus 90, 85, até 105 anos. Que depois dos meus 75, quando eu me aposentar, eu acho que eu vou escolher Picuí para morar lá, porque lá dura muito, não é? Pessoal, longevo, os ares de Picuí garantem longevidade, É a carne né? de sol. Exatamente, eu acho que é. Que povo maravilhoso. Já visitei Picuí, visitei Aroeiras, não é? Visitei aqui a paróquia de Santo Antônio, que é a paróquia do Anchieta. Visitei também aqui São José, do Zé Pinheiro, né? Essas 4. Era para visitar 5, que era a dos Redentoristas, aqui Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, porém o pároco da época, que era o padre Luiz Gonzaga, ele foi transferido, então não achei conveniente ir com o novo pároco que estava chegando naquele momento. Mas este ano eu já estou me planejando para visitar pelo menos mais 5, porque você poderia, por que não mais? Porque exatamente por conta dos meus afazeres, né, como eu já disse, que não é só pastoralmente, mas tem a questão administrativa. Então, a visita canônica ela é mais duradoura, o senhor se envolve mais profundamente na agenda da paróquia e requer mais tempo, a gente faz muitas visitas às famílias, eu gosto disso. Fazer visitas às famílias, por exemplo, eu fui em Picuí, uma coisa que me chamou muita atenção, fiquei encantado com uma colônia de pescadores que há 7 anos não pesca mais, porque o açude secou, mas é um povo de muita fé e mesmo sem o trabalho, como eles diziam, vivem um pouco do Bolsa Família, essas coisas assim, quando sobra um dinheirinho, então vai até Natal, ali para pescar, mesmo assim eles construíram uma capela com toda a dificuldade e dedicaram a Nossa Senhora Aparecida, que eu já me comprometi que este ano, em outubro, se Deus quiser, estarei lá celebrando, não digo dia, mas uma noite, eu vou sair daqui para celebrar para aquele povo. Dom Lucênio, ainda sobre as visitas pastorais, eu tive a oportunidade de lhe acompanhar em uma delas e percebi que o senhor faz questão de ir ao encontro das pessoas, de fazer visita, inclusive, nas casas, né? Visitar doentes. E o senhor até comentava em um desses momentos que há uma certa barreira, quer dizer, as pessoas têm dificuldade de chegar ao bispo porque elas acham o bispo aquela autoridade, então se cria naturalmente uma barreira ali. Então, com isso, o senhor quebra muito essa barreira. E é impressionante esse contato, né? O que é que fica dessa experiência, professor? Olha, eu sempre digo que a riqueza maior fica em mim, porque é muito bom você estar com o povo. Eu digo aqui, certa vez, não foi aqui, na Diocese de Campina Grande, mas foi quando ainda bispo auxiliar de Aracaju, na cidade de Pedra Mole. Eu fui visitar uma senhorinha e ela, quando eu entrei na casa dela, ela me apalpava, é o bispo mesmo, como é que pode o bispo na minha casa?
Eu entendo isso, porque o bispo é uma pessoa só para tanta gente. Mas isso faz com que a gente crie mais amor ainda a esse povo, pelo carinho que o povo tem pelo seu pastor. Então, isso tem um efeito muito grande. E quero dizer mais um pouco, Diácono Anchieta, o quanto a evangelização pelo rádio tem me ajudado. Isso me dá uma tranquilidade, porque mesmo onde eu não chego fisicamente, eu chego pela palavra. Inclusive, eu sempre digo, muito obrigado por você me deixar entrar na sua casa. E eu não vou de mãos vazias, eu levo a palavra de Deus. E onde eu chego, as pessoas dizem, o senhor já entrou na minha casa hoje. Semana passada eu fui à festa do Bom Jesus do Martírio, aqui em Boa Vista, e eu fiquei encantado com duas senhoras que moram no interior. E a emoção dela é encontrar o bispo e dizer que todos os dias escuta o bispo e que aquilo faz um bem enorme. Olha, um outro exemplo que eu posso lhe dizer também aqui é de um cidadão de Boqueirão. Ele, quando criança, foi coroinha do Padre João e depois ele foi para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro ele foi para uma congregação, mas ele viu que o caminho dele não era o sacerdócio. Ele saiu e namorou uma menina, e a menina, os pais é de uma outra religião, e até o pai, por ser, me parece, pastor, viu que ele tinha capacidade e mandou que ele fosse fazer teologia, eu acho pensando também que ele poderia ser pastor. Mas ele não seguiu a carreira, não seguiu a missão de pastor, e depois de mais de 26 anos, ouvindo o rádio, né, Hora Católica, ele estava até aqui numa daquelas conferências que nós tivemos na Semana Mundial do Pobre, e ele veio conversar comigo, porque disse que pedia um sinal. Ele continuou fiel à igreja onde ele estava, a esposa, os filhos, etc. e tal, mas ele disse que sempre alguma coisa, ele queria voltar às suas origens, porque foi coroinha, porque comungava, porque também foi amigo do padre, e pedia um sinal. E um dia, mexendo no rádio, encontrou esse sinal, foi o programa Hora Católica, e agora ele está querendo o retorno. Eu disse, olha, vamos fazer todo um retorno com uma preparação para que o senhor também se encontre aqui. Não é dizendo que tem que vir lá para cá nem daqui para lá, mas é exatamente uma vez que ele está fazendo essa opção, devemos acolhê-lo e acolhê-lo dando também oportunidade para que ele reveja um pouco o conhecimento da nossa doutrina, do ensinamento da nossa igreja. Eu tenho que fazer um intervalo, daqui a pouco a gente dá continuidade aqui no Ideia Livre, na entrevista, no debate com Dom Dulcênio, bispo diocesano de Campina Grande. Até já. Estamos de volta com o Ideia Livre, entrevistando hoje, debatendo hoje com o bispo diocesano de Campina Grande, Dom Dulcênio Fontes. Começa esse bloco com o doutor Arlindo Almeida. Dom Dulcênio, quem viaja pelo mundo, principalmente pela Europa, e em alguns países, não conheço todos, notamos a predominância de padres de idade mais avançada. São poucos os jovens que encontramos exercendo o sacerdócio, ao contrário de Campina Grande. Eu fiz um curso de teologia, passei um ano aí e fiquei feliz de ver tanto jovem como tem nesse seminário aqui. Será que teremos de inverter futuramente o fluxo de religiosos, o Zé de Anchieta, Padre Antônio Vieira, que vieram para cá? Será que nós vamos exportar tantos jovens para a Europa, principalmente, para fazer esse trabalho de catequese? Meu prezado, já estamos vertendo. Agora o senhor tocou num assunto que me encanta, são as vocações, né? Eu sempre fui muito apaixonado pelas vocações.
E Deus me deu a graça de, quando ainda padre na minha diocese de origem, instância, o bispo me colocou justamente nessa missão. E durante aquele período que eu fiquei acompanhando os vocacionados, muitos frutos surgiram. Por onde eu passei como padre, eu dizia sempre, se eu sair daqui dessa paróquia e não deixar pelo menos um fruto, eu acho que eu não fiz nada. E por onde eu passei, eu fui eleito muito novo, eleito bispo muito novo, apenas com 41 anos, e só tinha passado por 2 paróquias. A primeira, passei 5 anos, e a segunda, 9 anos e 10 meses. De modo que, pouco mais de 15 anos, eu fui eleito bispo. Mas por onde eu passei, eu deixei sempre uma semente vocacional. Quando eu vim para Palmeira dos Índios, eu abracei esta causa, porque eu acho que a igreja, ela precisa investir justamente na pastoral vocacional. E aqui, em Campina Grande, não está sendo diferente. Eu cheguei aqui e encontrei 23 seminaristas na época, que eu achei pouco para o tamanho da diocese, que eu tinha deixado 23 lá em Palmeira dos Índios. E aí logo me preocupou e pedi que todas as paróquias passassem a rezar a oração pelas vocações sacerdotais e religiosas, que tem sido uma coisa extraordinária, porque em qualquer parte que o senhor chegar nessa diocese, o senhor vai encontrar qualquer pessoa rezando que frequenta a igreja, rezando pelos nossos sacerdotes religiosos e religiosas. De modo que agora, exatamente este ano, nós estamos encerrando o nosso seminário com 38 seminaristas. E já agora, neste final de semana, eu estive no seminário e lá encontrei o padre Leandro fazendo já uma seleção daquele grupo de mais de 35 a 36 jovens que são acompanhados durante 2 anos. Depois de 2 anos, através da ajuda de uma psicóloga, do acompanhamento dos próprios formadores, então nós escolhemos alguns. E este ano, me parece que estão entrando mais 10, não é? De modo que no próximo ano nós teremos, digamos aí, porque esses 10 ainda está em dúvida se entra 11 ou 10, uns 45 a 46 seminaristas. E também tenho investido muito, essa é a minha preocupação, tenho investido muito nos padres, porque nós precisamos ter o nosso corpo docente, homens bem formados, daqui mesmo, porque hoje nós mantemos o nosso curso de filosofia e teologia e necessitamos de ajuda de fora. Vem professores, padres de Recife, de Patos. De Patos, o meu mesmo professor é de Patos. Então, nós estamos investindo aqui, de modo que hoje eu posso dizer que eu sou um bispo feliz porque tenho o padre Van Vito, que está em Valência, na Espanha, fazendo direito canônico, mestrado em direito canônico, e se ele desejar e quiser, eu prefiro que ele volte com o doutorado, não é? Tenho, por exemplo, em São Paulo, o padre Antônio, que também está fazendo direito canônico. Mandei este ano o padre João Paulo, que está no Pio Brasileiro, e fazendo teologia moral, mestrado em teologia moral na Afonciana. E o padre Marcondes, que está em Pádua, fazendo liturgia na Santa Justina, que é um dos melhores cursos de liturgia da Europa, fazendo também mestrado. E já estou negociando, já está tudo muito bem encaminhado para o próximo ano. Já estamos conversado, o padre aceitou, o padre André irá fazer História da Igreja, mestrado em História da Igreja na Universidade de Santa Cruz, da Opus Dei, e trabalhando numa paróquia lá da Diocese de Albano. Então, é uma preocupação do bispo, porque se daqui a 15 anos, se Deus me deixar por aqui esses 15 anos, porque
Aos 75 anos, o bispo deve renunciar, entregar a diocese ao Papa. Então, se nada eu deixar, eu quero deixar essa riqueza, que são padres especializados para conduzir a formação da nossa casa, que é o seminário, que é o coração. Aliás, o Concílio Vaticano II diz que o seminário é o coração da diocese. Então, a pergunta do senhor, de fato, a Europa hoje está precisando já de sacerdotes. E, sobretudo, também das congregações religiosas. Eu tinha uma congregação, as Irmãs Franciscanas de Santo Antônio, lá na Diocese de Palmeira dos Índios, que é da Holanda. A superiora, a geral, era a mais nova da congregação, tinha há 4 anos atrás, 80 anos. Então, o senhor veja, não é? E nós precisamos, sim, trabalhar, e como nós fomos beneficiados no passado, também pensarmos na igreja lá fora. Retribuir isso. Retribuir. Eu estive em Aparecida há pouco tempo, não é? E fiquei hospedado na pousada do Bom Jesus. E eu conversando lá com o reitor do seminário, ele me disse que tinha lá cerca de 18 a 20 jovens. E eu disse que em Campina Grande tinha 23. Ele se surpreendeu com isso daqui. Então, quando eu voltar agora, vou conversar com aquele padre e dizer, não, Campina Grande já se aproxima de 50. E eu devo dizer ao senhor que são selecionados, né? Porque, como eu disse, nós temos aí um grupo de 35, 36. Não é que aqueles que não entraram agora não entrem depois, mas a gente prefere que eles amadureçam mais, há um acompanhamento, não é só venha, não, a gente faz a seleção também. E o senhor, depois chegou a Campina Grande, em 2 anos, ordenou 7 sacerdotes, né? 7 ordenações. 7 sacerdotes, exatamente. 20 diáconos, inclusive o senhor está também no meio, não é? E criamos já 4 paróquias. Isso, né? Isso 4 paróquias. Tem sido bênçãos de Deus. Pois né? é. Por isso que eu digo que eu sou um bispo feliz, né? Porque temos rompido todas as barreiras e não faço sozinho. Outro dia, um amigo meu lá de Sergipe, que recebe um pouco as nossas postagens, sempre está bem atualizado no nosso site, ele dizia, olha, a Diocese de Campina Grande é uma diocese que está dando passos largos. E eu dizia, faço questão de dizer, é bem verdade que o comando está com o bispo, mas se eu não tivesse as pessoas certas, não estaria caminhando como está. Então, Deus tem me ajudado, que eu tenho bons colaboradores, de fato. Pois é, e só, Arimatea, para fechar aqui esses dados, esses números, a Diocese de Campina Grande tem quase 70 paróquias, né? São 67, 68, né? 60, me parece, são 64 paróquias. 64, isso, 64 paróquias. Que, na verdade, eram 60, o senhor criou mais 4, são 64 paróquias, exatamente. É um número impressionante e uma área territorial, talvez a maior da Paraíba, né? Talvez não, ela é a maior área territorial da Paraíba. Como diocese, sim. Da diocese. Só para você ter uma ideia, quer dizer, aquela região de Monteiro, pertence à Diocese de Campina Grande, ali você tem diversas paróquias ali naquele entorno. Depois de Monteiro, né? São Sebastião do Museiro. Museiro. Exatamente. 180 quilômetros daqui lá, né? Está apto a receber o prefixo ARC, né? Exatamente. Olha, isso aí eu acho que é um pouco difícil por conta exatamente da localização. Não é? Nós estamos muito próximo a João Pessoa, né? Mas para Deus nada é impossível. Certamente não será para mim, não. Dom Ducênio. Ô, Mônica, só para fechar, porque quando a gente fala em quase 70, é porque você falou em 64 paróquias. Mas quando você fala de áreas pastorais e as locais como, por exemplo, o santuário da Divina Misericórdia, que é praticamente tratado como uma área específica, né? Então, quando você vai para esse contexto todo, soma tudo. Soma tudo, exatamente. Aí vai para perto de 70, exatamente. Que tudo isso é responsabilidade e o bispo tem que estar presente em todas, né? Brincadeira, verdade. Muito bem. Dom Ducênio, eu queria saber como é que o senhor lida com a questão da transitoriedade da missão em cada local por onde o senhor passou. Como é que o senhor lida? Porque cria vínculos, cria laços, né? Agora mesmo o senhor já se mostra bem adaptado com a realidade de Campina Grande, com o perfil do diocesano de Campina Grande. Como é que fica a saudade, o
apego, tanto como sacerdote e depois também no episcopado? Como lida com isso? Eu acho que isso é uma graça que eu recebi, porque não existia uma pessoa mais apegada à sua terra, à família, do que eu. Eu lembro que padre jovem ainda, conversando com o meu pároco, antes da minha ordenação episcopal, aliás, eu acho que as coisas já estavam se arrumando e eu não sabia, porque é sempre um sigilo muito grande, né? Quem menos sabe é o candidato, né? E eu conversava com o meu pároco, Dom Mário Rino Sivieri, que admirava muito, porque ele veio da Itália, né? Fidedono e tudo mais, nessa missão, e ficou 29 anos na minha cidade. E eu dizia, eu admiro demais o senhor, essa coragem de deixar a sua família, o seu país, vir para aqui. E eu sou muito apegado à minha terra. Eu estava na minha diocese, ali onde, próximo à minha cidade, minha família, eu visitava toda semana. Aí ele disse, naquele estilo de italiano, então você não dá para ser bispo, não presta para ser bispo. Eu disse, quem foi que disse que eu quero? Né? Naquela ocasião, não estou pensando nisso, não. Aí logo saiu o episcopado, então amorteceu um pouco, porque foi ali em Aracaju. Fiquei ali mesmo em Aracaju, pertinho da minha família. Depois vim para Palmeira dos Índios e agora já estou aqui em Campina Grande. Então é graça, viu? Porque eu acredito que o que nos ajuda é o envolvimento na missão. Quando você se envolve, então você se desliga. Uma vez um colega nosso dizia lá na Assembleia dos Bispos que ele era bispo auxiliar, ele era bispo de uma diocese em São Paulo e foi para uma diocese lá no Amazonas. E ele disse que durante 3 anos não fez nada porque ele fisicamente estava, né, fisicamente ele estava naquela diocese do Amazonas, mas o coração tinha ficado, espiritualmente tinha ficado lá em São Paulo. Até quando ele lembrou e um dia foi buscar o coração. Aí foi que ele passou a ser bispo. Eu não. No dia que cheguei aqui, vim de Palmeira dos Índios, meu coração já veio, eu trouxe toda a bagagem. Já pulsou, né? Aqui em Campinas. Exatamente. Agora, uma coisa também que a semana passada o padre João Jorge dizia, senhor bispo, como é que o senhor consegue, não é, ter uma palavra diferenciada para cada lugar? Eu tinha ido para Cabaceiras e lá eu preguei para aquele povo de Cabaceiras. E logo no dia seguinte eu fui para uma outra cidade que agora me falha, são tantas. E o padre João Jorge, pronto, Santo André. E o padre João Jorge estava lá porque era padrinho de um rapaz, né? E aí ele já viu que eu já fiz uma pregação diferente. Disse, como é que o senhor consegue? Eu digo, é Deus, é a graça de Deus. E também eu procuro sempre me preparar. Tem essa coisa aí. Eu, em todas as missas, em tudo que eu faço, eu não faço sem antes me preparar. E eu me preparo rezando. Às vezes, todo o meu pensamento que eu vou me dirigir naquela assembleia, eu faço durante a minha oração da manhã, já pensando com as leituras, depois vou para a minha biblioteca, lá vou escrever, vou deslanchando, porque eu acho que a gente precisa respeitar as pessoas que estão ali. Eu não tenho o direito de chegar e começar a dizer coisas, sobretudo fugindo da liturgia, né? Então não pode ser aleatório, tem que aprofundar. Não pode, né? A gente aprofunda, por mais cansado que esteja, né? Na sua opinião, a CNBB, a Conferência dos Bispos, vive um momento fecundo? Ela saiu, vamos usar a expressão, saiu um pouco das manchetes, da vitrine, essa menor visibilidade perante a opinião pública está se constituindo simultaneamente em algo mais fecundo no cotidiano da igreja? Olha, pastoralmente eu vou dizer uma coisa, com toda sinceridade. Pastoralmente a CNBB nunca esteve tão próximo do povo. Pastoralmente falando, haja visto todos os documentos que nós produzimos, as nossas diretrizes, não é?
E isso é abraçado. O próprio Anchieta viu agora na nossa Assembleia como o nosso povo abraçou. Agora, quando se trata da mídia, você sabe muito bem que às vezes a mídia ela só quer pegar aquilo que é polêmico, não é? Aquilo que chama a atenção. Você viu que há poucos tempos atrás ela estava na mídia com aquelas confusões todas que envolvia o momento político, né? Mas a CNBB, ela caminha bem, e eu acho que cada vez mais consciente com a missão. Agora mesmo nós estamos com um presidente, um homem muito capaz, eu diria a você, sem medo de errar, eu acho que é um dos bispos mais bem preparados que nós temos aqui nesse Brasil. Tem muitos, mas ele é um, Dom Valmor, né? Ele é o arcebispo de Belo Horizonte e tenho certeza que ele vai fazer um excelente trabalho. Já está dando sinais. Do Sênio, eu durante minha vida desenvolvi uma profunda amizade com muitos padres, a começar por um professor de português que queria que eu fosse franciscano. Cheguei até a pensar nisso, mas Deus é quem sabe, né? Mas aí eu sempre faço uma pergunta aos meus amigos mais íntimos, é uma espécie de confissão, e eu pergunto para o senhor, eu peço permissão para perguntar ao senhor, como o senhor se sente como pescador de homens? Se fosse para começar de novo, repetiria o que o senhor fez até hoje e vem fazendo? Mas a sua confissão, o senhor quer absolvição também? A plenária. A absolvição plena. Né? Meu irmão, eu começaria tudo de novo. E ser pescador de almas? Olha, aí é um termo que eu fico assim, porque não existe homem sem alma. Não é? Sim, mas o senhor vai só pescar. Veja bem, nosso Senhor disse, eu vim para que todos tenham vida e que tenham vida em plenitude. Plenitude é corpo e alma. Então eu não gosto muito desse dualismo, não. Eu gosto de ver a pessoa que tem a alma e tem o corpo. Por isso que tem que ser respeitado no todo, né? Então eu começaria tudo de novo. Naturalmente, olhando para o passado, sobretudo no meu começo de padre jovem, eu faria tudo de novo, talvez com outros métodos, né? Porque quando nós não temos a experiência, às vezes nós damos murro em ponta de faca. De faca, é. Isso tanto quando novo sacerdote, também como um bispo novo. Então a gente vai amadurecendo, vai ganhando experiência. Então eu começaria tudo de novo. Mas eu não sei qual é a matéria da absolvição do senhor. Até agora eu não sei qual é. É porque eu gosto de provocar meus amigos, tá certo? Para obter respostas que elas entram em mim e são motivo de muita reflexão, né? Eu fico pensando em tudo que o senhor tem dito aqui. Eu ouço todo dia o senhor, ouço outros padres diariamente, não é? E eu gosto de ficar refletindo sobre aquilo. Agora, o curioso é que às vezes eu estou num estado de espírito assim, não muito animado, mas depois que eu ouço aquilo assim, parece que é o Espírito Santo que vem, não é? E baixa sobre você e você nota que mudou até o seu estado, o seu ânimo, revigora. Mas não é que parece, é o Espírito Santo. Eu sei que é. É o Espírito Santo. E quero dizer também uma coisa, que isso não acontece só com o senhor que é leigo, isso acontece com o bispo também. Às vezes as pessoas dizem, ele é o bispo, então, não, é o bispo que é humano, que também tem essas baixas, mas é aquilo que eu digo. E sempre nas minhas pregações, nas minhas palestras, uma das coisas que eu falo muito é a oração. O cristão deve ser um homem ou uma mulher de oração. E eu costumo também repetir essa frase que eu ouvi do meu primeiro reitor, o padre Rodrigo, no seminário Nossa Senhora de Fátima, em Brasília, onde eu fiz a minha filosofia. Ele dizia para nós,
A oração é o verdadeiro satélite que nos leva a Deus. Eu nunca esqueci isso. E, de fato, se você ocupa o seu tempo, no mínimo aí, eu falo meia hora ou 1 hora, vai depender de cada um, ou então 5 minutos se não tem mais tempo, para fazer a sua oração. Mas uma oração que realmente brote do coração. O Frei Battistini, que é um frade, ele era até aqui de João Pessoa, tem muitos livros publicados, ele diz, eu peço tanta coisa a Deus e Deus não me dá. Por que alguém faz esse questionamento? Primeiro, é preciso saber se o que você está pedindo a Deus, se é o que Deus quer lhe dar. Não é? Porque às vezes nós rezamos sempre a oração por excelência, que é a oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí eu pergunto, eu estou fazendo a vontade de Deus? Ou eu quero fazer a minha vontade e fico forçando a barra? Então eu peço e Deus não me dá. Então Deus sabe tudo. Então, e também devemos pedir com fé, né? Não é só de boca para fora. Eu ultimamente, eu tenho reservado nas minhas orações grupos de pessoas que estão se tratando do câncer. Eu tenho rezado muito por esse povo. E agora mesmo eu estou com uma prima que está fazendo um tratamento em Barretos, um câncer violento. E outro dia ela conversava comigo e ela dizia, que eu dizia, olha, eu rezo muito por você. E ela dizia, primo, e eu sinto essa oração. Que não só eu, mas tantas outras pessoas. Então, quando nós rezemos realmente com fé, não duvidando do poder de Deus. E eu tenho muitas histórias, que não vem aqui o caso, mas depois eu posso lhe dizer, de coisas que eu pedi, Deus me concedeu, de maneira muito clara, foi Ele. Felizmente vamos chegar ao fim da nossa conversa com o Dom Ducênio. Eu quero agradecer aos debatedores de hoje, ao economista Arlindo Almeida, à jornalista Mônica Vitor e ao jornalista e diácono permanente da Diocese de Campina Grande, Anchieta Araújo. Para embalar, já agradecendo renovadamente a sua disponibilidade em conversar com os telespectadores da TV Itararé, Dom Ducênio, com o seu boa noite, eu gostaria que o senhor revelasse para os telespectadores, nos momentos remanescentes, o que é que ocupa aí, o que é que dá para fazer em termos de lazer? Agora você me abraçou sem me tocar, viu? Olha, lazer. Lazer é dia de segunda-feira. Então eu fico na minha biblioteca, lendo, gravando, porque eu acho que também é você mudar um pouco o seu trabalho, aquela rotina. Mas eu sou feliz. O importante, o lazer é você ser feliz. Agora eu vou, por exemplo, a partir do dia 20 até o dia 3 de fevereiro, de 20 de dezembro até o dia 3 de fevereiro, eu vou tirar umas férias, vou ficar com a minha família lá em Lagarto, minha terra. Mas o meu lazer é isso. O meu lazer é também ir às comunidades. Isso para mim é lazer. Encontrar com aquele povo, conversar, isso é lazer. Porém, não estou aqui dizendo que siga o meu exemplo. Eu acho que todo mundo merece sair um pouco, descansar, etc. e tal. Eu descanso também dessa forma. Né? Obrigado pela entrevista. Eu sou que agradeço e, se você me permite, eu quero deixar aqui uma bênção para todos os nossos telespectadores. Que Deus abençoe e um Feliz Natal para todos. Agradecimento derradeiro ao telespectador. Já vou marcando o encontro para a próxima terça-feira, 10h15 da noite, logo após o Jornal da Cultura com outro Ideia Livre. Até lá!